Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Olha só, hoje a nossa aula ela vai ser extremamente rápida, tá bom? Extremamente rápida e objetiva. Hoje nós iremos falar sobre planejamento educacional. Então, na nossa apostila, esse assunto é bem rápido e eu vou falar nessa aula de hoje com vocês sobre planejamento, porque eu quero que vocês tenham a noção exata de como se fazer o planejamento e da parte de conceito sobre planejamento, tá ok? E eu vou falar a parte conceitual e vocês em casa vão procurar e vão pesquisar como se faz um planejamento escolar. Alguns de vocês já trabalham em escolas e têm essa noção de como você faz o planejamento. Então, aqui eu irei demonstrar apenas os tipos de planejamento existentes, tá ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a tela da nossa aula, tá certo? É sobre planejamento educacional. É bem rápido e espero que vocês entendam bem, que mais tarde nós vamos discutir no nosso grupo lá de WhatsApp. Então, olha só. Planejamento educacional. O planejamento educacional, gente, é o seguinte, é o ato de planejar, ele está presente em todos os níveis da educação brasileira. Então, todo nível da educação brasileira tem que ter planejamento, tá? Seja educação infantil, seja educação fundamental, a educação básica, ensino médio, ensino superior, tudo tem que ter o ato de planejar. E nos sistemas também federais, estaduais ou municipais, tá certo? Em seus órgãos administrativos e na unidade escolar. Então, todos estão envolvidos com o planejamento educacional. Planejar a educação é o seguinte, ela não vai só do ato de preparar a aula, não. Ela tem o planejamento de currículo, o planejamento educacional estratégico, o próprio planejamento escolar e o planejamento de ensino, que é o mais importante, certo? Então, para elaborar o planejamento educacional, político-pedagógico, até chegar ao plano de aula, no plano de aula que a tarefa educacional se concretiza, porque teremos o final do planejamento, que será a relação professor-aluno. Então, primeiramente, o planejamento ele é político-pedagógico, ou seja, se faz dentro da seara política, na federação, nos estados e nos municípios, ou seja, na União, nos estados e no município, certinho? Então, primeiramente, é político-pedagógico, e vai até o final do plano, que é o quê? A relação professor-aluno, tá certo? Então, assim, o planejamento escolar, ele tem essas fases. E se começa lá na hierarquia até chegar na parte de baixo, que a parte de baixo não é que seja a parte menos importante, mas é a parte final, vamos dizer assim. É a parte em que o professor, ele leciona para que o aluno, ele aprenda, porque o objetivo final do aluno é justamente aprender aquele assunto de maneira tranquila e calma, certo? Tudo isso tem planejamento. Então, o planejamento, como nós já colocamos aqui, o conceito é um processo contínuo, sistemático e coletivo de tomada de decisões em relação a objetivos claramente definidos, tá? Então, primeiramente, é um processo contínuo. Você cria o planejamento educacional de como vai ser feito e ele vai ter uma continuidade, certo? Ele não vai ser por períodos, ele vai ter uma continuidade. Ou seja, todo ano se tem um planejamento educacional. Ele é sistemático por quê? Porque ele é feito por sistemas. Ou seja, tem algumas metodologias para serem feitas. E coletivo. Por que ele é coletivo? Porque existe um corpo docente para a criação desse planejamento, certo? Então, é um planejamento para tomar decisões em relação a objetivos claramente definidos, tá? Então, vamos dizer o seguinte, que dentro de uma escola infantil, nós temos o objetivo de implementar o inglês para a criança, tá? Aulas de inglês para criança. Então, nós vamos planejar de maneira contínua, sistemática e coletiva esse planejamento das aulas de inglês, tomando decisões objetivas e claras para que a implementação dessas aulas de língua estrangeira seja eficaz, tá ok? Então, vamos criar um planejamento, certo? Então, gente, aqui, opa, então, olha só,
Esse termo, planejamento, é usado de forma cotidiana nas escolas. O planejamento das aulas deve ser pensada e executada com exaustão, tá? Para que se alcance de forma bem-sucedida a busca de eficiência para fazer parte da organização das atividades educacionais. No planejamento, ele sempre vai ter que ser buscado de forma exaustiva para que ele realmente aconteça. E nós temos diferentes formas de planejamento. Ou seja, primeiramente, planejamento educacional, tá? Planejamento curricular, planejamento escolar, planejamento de ensino e, por último, e não menos importante, planejamento coletivo, tá? Vamos começar pelo planejamento educacional estratégico. Esse planejamento, ele é um planejamento voltado de forma mais ampla, tá? É um planejamento mais utilizado. Se pesquisarmos os programas, ações, planos propostos pelos desenvolvidos pelo MEC, nós iremos encontrar muita organização em relação ao planejamento educacional, tá ok? No final, vamos conversar um pouquinho mais sobre eles e vocês vão pesquisar sobre esse planejamento educacional, certo? Existe também o planejamento curricular, que está logo aqui abaixo. O que eu posso falar sobre ele? É a dinâmica das ações internas da escola, cuida do desenvolvimento escolar dos alunos e de como vai ser sua vida na escola. Estabelece o tipo de relação que o aluno tem com o conteúdo escolar, colegas, professores, funcionários e com a própria escola. Então, qual o objetivo do planejamento curricular aqui? O que a gente pode observar e qual é o objetivo do planejamento curricular? Primeira coisa, ele vai ser referente à vida na escola, tá ok? Então, vai planejar o conteúdo escolar, professores, funcionários, os alunos, os colegas, ou seja, a própria escola. Como é que vai ser a convivência na própria escola, certo? E depois nós temos aqui o planejamento escolar, que é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino, certo? Então, é uma tarefa docente que prevê atividades didáticas em termos da sua organização e da sua coordenação em face dos objetivos propostos para a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino, tá? Ou seja, é um processo de racionalização, organização e coordenação de ação docente. Então, racionalização é uma ação racional, de organização e coordenação. Você é coordenado por alguma pessoa. Esse é o planejamento escolar, que articula a atividade escolar e a problemática do contexto social. Planejamento de ensino é o planejamento para decidir ações e interações entre educadores e alunos na escola. E, por último, planejamento coletivo. Tem como meta organizar a ação, a responsabilização e a divisão das tarefas a serem realizadas, tá ok? Então, esses são os tipos de planejamento, tá bom? Então, princípios e objetivos da educação escolar. Quais são esses princípios e objetivos da educação escolar? Vamos começar a falar aqui e vamos terminar no próximo vídeo, tá ok? Então, olha só, o que é a Lei 9.394/96, a nossa querida LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela prevê no seu artigo 1º. Então, aqui nós vamos observar os objetivos da educação escolar, tá? De pronto, eu já falo para vocês que há uma organização para que a sociedade civil ela seja organizada nas suas manifestações culturais e também voltada para o trabalho, para formar o cidadão, tá ok? Então vamos ler aqui. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Nada mais, nada menos, aqui o legislador ele quis abranger
a educação como todo conhecimento que vem da sociedade, tá? Seja ela primitiva ou contemporânea. Então, olha só, que interessante. A educação abrange os seguintes processos formativos. Primeiro, familiar, tá? Então, a educação vem da família, você vai aprender, vai abranger processos de formação que são derivados da família, da convivência humana, no trabalho, instituições de ensino, movimentos sociais e organizações da sociedade civil, certo? E, por último, as manifestações culturais, que são de extrema importância, tá bom? Então, a educação abrange todos esses princípios, abrange todos esses objetivos. Então, o parágrafo 1º fala o seguinte: esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meios de ensino, ou seja, predominantemente, é 100% através de ensino, ok? Por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. É o que eu sempre falo para vocês. A educação, ela tem o objetivo de formar cidadãos e deixá-los aptos ao trabalho, tá bom? Então, o parágrafo 2º fala justamente isso. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, tá ok? Então, bem rapidinho, gente, tá certo? Mais tarde, quando a gente começar a nossa aula, que eu encaminhar para vocês, vocês vão assistir o vídeo, tá? Se tiverem alguma dúvida, anotem. Só que no momento da nossa aula, que é mais tarde, acho que hoje é 7h10, não é isso? Hoje é isso, às 19h10, o que que acontece? Eu quero que vocês façam a seguinte atividade. Vocês vão montar um planejamento bem simples em casa. Planejamento escolar, seja do que for. Pesquisem na internet, vejam o que é planejamento escolar, como é que se monta, como é que se faz, tá ok? E aí vocês, depois que terminarem, vocês vão me encaminhar no meu e-mail, tá? Lembrando que o horário da aula, ela está mantida, tá bom? Ela está mantida. Então, eu quero esse trabalho ainda hoje, tá certo? Gente, valeu, abraço e até a próxima aula.